Hoje a gente vai ministrar o treinamento módulo de configuração e CMDB do Qualitor 820. Primeira coisa aí, para quem não conhece, tá? A gente já tem um manual do módulo de configuração, tá? Aqui está o link, tá? E o manual, ele é da versão 8.10.08, tá? Mas como não teve muitas alterações de lá para cá, ele tá valendo a full, assim, no contexto do módulo de todo de configuração, tá? As tabelas relacionadas à gestão de configuração, tá? Todas elas sempre iniciam com GC, tá? De gestão de configuração, e as views com VW_GC. Então, para quem quer construir aí relatórios, gráficos, SQL, pode usar essas views aqui, ou pegar as tabelas, né, relacionadas de gestão de configuração, tá? E aí, a gente tem que ver aí, né, a arquitetura, tá, pessoal? De catálogo de serviço, a gente já deu uma olhada nos treinamentos anteriores, né? Incidente, vocês já conhecem, problema que a gente já teve treinamento, mudança. Mas o módulo de configuração ele se relaciona tanto com catálogo de serviço, tá? Quanto incidente, problema e mudança, tá? Ele só não está relacionado com a liberação, porque a liberação é ligada direto à mudança, tá? Então é o módulo de configuração tem ligação aí em arte com todos os outros módulos. Algumas terminologias aí que é importante, tá? Que na demonstração é bem importante vocês saberem para entender, porque é uma das partes mais complicadas, tá? O item de configuração que a gente chama IC, né? Que todo mundo diz, vamos configurar um IC no Qualitor, tá? Então, é a entidade que faz parte do CMDB, né? O que é um CMDB? É Configuration Management Database, tá? Ele controla ali hardware, software, documentação, licença, etc, tá? Então, o item de configuração pode ser qualquer coisa dentro de um parque de TI. Desde um servidor, um switch, uma impressora, um book, um resumo de ambiente que a gente tem, uma instrução técnica, uma licença, qualquer coisa que possa ser configurada, né, é tratado como item de configuração. Aí tem o mais serviços aqui embaixo, tá? Qualquer processo de negócio suportado por TI, aqui a gente tem uma divisão, tá? A gente chama de serviços técnicos, né, ou serviços de negócio, tá? Então aqui um ou mais sistemas de TI usados no processo do negócio, tá? Então a gente divide lá no Qualitor, vocês vão ver que tem essas duas. E tem mais uma que vocês já conhecem, que é voltado ao cliente, né? São as três divisões. A voltada ao cliente é o que aparece no catálogo. E os serviços tecnológicos lá, ou técnicos, e o de negócio, que são para infraestrutura e servem para topologia de CMDB. Tá? Então, o CMDB, né, é o banco de dados de infraestrutura da empresa. É composto de serviços e ICs. Tá? Então, vocês vão ver essa topologia, os dois se relacionando. A topologia. Tá? Para um serviço de negócio, uma empresa possui vários serviços de TI mapeados. Internet, impressão, e-mail, qualquer outro tipo de serviço de TI considerado. Tá? Onde cada serviço possui itens de configuração, ou seja, ativos que fazem o serviço ficar disponível. Tá? Então aqui vocês estão vendo ali o IC1, IC2, IC3 e o ICN ali, pode ser NCs ali, né? Aqui embaixo, então, o que sustenta os serviços de TI? São todos os ICs abaixo dele, tá? E o serviço de TI por si sustenta o serviço de negócio, tá? Então aqui um exemplo, né? O serviço de vendas, que é o serviço de negócio, né? Então para mim vender, que é um serviço de qualquer empresa, né? Então tem vendas. Ele tem que ter um serviço de impressão, né, para poder vender, então, enfim, emitir nota, etc. E eu tenho ICs que sustentam esse serviço de impressão, tá? Para ficar claro, o que sustenta um serviço de impressão? Uma impressora, um servidor de impressão, um spooler, tá? E etc. Então, imagina que aqui impressora, servidor de impressão são os ICs, né? O serviço de impressão é o serviço de TI, e o serviço de vendas é o serviço de negócio. Essa topologia que vocês estão vendo aqui nesse desenho é a mesma que vai se apresentar lá no Qualitor, tá? Só que de uma forma gráfica diferente que a gente vai montar ali e vai ver juntos. Até aqui tudo bem? Sim, pode continuar.
Bom, primeira coisa, já vou entrar no Qualitor, tá? A gente não consegue fazer nada antes de determinar ali os parâmetros de quem que vai ser os administradores, gerente de serviço, gerente de C, né? E gerente de topologia, tá? É importante, até para quem dá suporte, às vezes os clientes entram em contato, não estou conseguindo alterar um serviço, não estou conseguindo alterar um IC. Direto, vem aqui, ninguém coloca os gerentes aqui, ou então quando tem um atendente muito antigo ali, que foi o administrador um dia, e ninguém sabe que tem que configurar. Então, entrando aqui, administração, configuração, parâmetros. Aí aqui o que eu tenho, tá, pessoal? Eu posso permitir alterar dados de ICs apenas após geração de configuração, tá? O que é isso, né? Quando eu marco, ele só altera né, os ICs depois que eu marco lá para gerar essa configuração. Vou mostrar depois no IC ali. E eu posso avisar os gerentes de IC quando houver qualquer alteração, então ele manda mensagem, né? E avisa os gerentes de serviço quando houver alteração. Aí aqui que eu falei, ó, tem que ter os gerentes aqui, tá? Que são os atendentes, gerentes de ICs e topologia, tá? Senão não vai conseguir alterar. E a mensageria, tá? Igual de chamados ali, tu pode notificar, né? Ao cadastrar novo IC, ao gerar configuração, IC com alteração confirmada, né? Ó, notifica gerentes de IC, notifica os técnicos responsáveis pelo IC e as responsabilidades, ó. Eu posso ter algumas responsabilidades, é um pouquinho diferente lá da mensageria de chamado, tá? E os campos padrão aqui que eu posso colocar, né? O tipo de serviço e criticidade sempre que criar um novo serviço, tá? Então é só isso que tem de parâmetro, tá? Mas é importante de cara já fazer essa configuração para poder manipular depois os ICs e os serviços, tá? Aí os cadastros relacionados à gestão de configuração, tá? Eu vou só dar uma pincelada, passar assim por cima. E depois, pessoal, a gente vai passar um material para vocês que é do nosso treinamento antigo, tá? E ele tem tela a tela de todos os cadastros, explicando cada um, tá? Então, eu só vou dar uma olhada, mostrado para vocês, para quem não conhece, porque é a estrutura do sistema, tá? Então, administração, configuração, tipos de atributos de IC, tá? Vamos começar a falar de itens de configuração, né? Então, um atributo, né? Eu tenho um tipo e tenho o atributo. Então aqui eu já cadastrei alguns, adaptador de vídeo, armazenamento, barramento, tá? Então é um tipo de atributo, é um cadastro simples, tá? E o atributo de IC, que é relacionado com o tipo. Então ali vocês viram adaptador de vídeo, né? Eu coloquei aqui os atributos relacionados ao adaptador de vídeo, que é memória, nome, processador e total de adaptador de vídeo, tá? Todos esses atributos aqui vão compor o IC lá. Quando eu cadastro no IC, eu vou incluir os atributos necessários. Que mais? A categoria de serviço, tá? Aqui a gente já viu em catálogo de serviço, então eu tenho uma categoria de serviço aqui, técnico, enfim, operações, aplicação, aqui é o padrão que eu coloquei, tá? Pode ser até 3 níveis. Tipos de IC, tá? Pensem que o tipo de IC é como se fosse a categoria, tá? Tá com o nome tipo, mas ele também tem 3 níveis. E aqui, pessoal, que está toda a configuração, tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Ele vai estar aqui em networking, tá? Aí eu tenho ali as configurações, tenho atributos, ó, tecnologia, networking, então ele já tem alguns atributos adicionais, tem parte de conjunto e de ações na parte de atendimento, se eu quiser vincular um conjunto de ações. A visualização, tá? Eu posso colocar uma cor de fundo. Para que serve isso? Sempre que eu configurar uma topologia e usar um IC, né, do tipo network, ele vai sempre usar as cores que forem configuradas aqui. E aí a topologia ela ganha uma forma gráfica um pouquinho mais amigável, tá? Assim como eu posso colocar imagem também, tá? Nesse caso, tá, eu já coloquei uma imagem aqui de network, de rede. Então, sempre que eu usar, ele vai usar essa imagem aqui na minha topologia gráfica. As situações desses tipos eu também posso incluir aqui, né? O que é em produção, em aquisição, em desenvolvimento. No caso aqui eu coloquei só 3. E os responsáveis desse IC.
desse tipo aqui. As relações de IC, tá? Como é que se relaciona? Vocês viram ali, né, o impressora, né, servidor. Então, como é que eles se relacionam? Como é que eu vou dizer que vai ser essa topologia lá quando eu desenhar? Um depende do outro. Então, eu posso dizer que ele está conectado. Isso aqui é livre, tá? Cada cliente pode fazer. Mas a gente já tem um padrão assim de mercado baseado na metodologia ITIL. Até eu vou mandar um documento depois adicional para vocês que tem esses cadastros, tá? Então não precisa sair inventando também, porque a gente já tem alguns modelos. Então um é conectado, quando um IC está conectado ao outro. Quando um IC utiliza parte de outro IC, né? É parte de um outro IC, reside em outro IC, ele suporta um IC, tá? E também contingência D. Tá? O que é uma contingência ali? Pode ser um link 1 e um link 2, né? Então, quando tem um, tem a contingência do 2 que vai subir quando cai a internet do link 1. Tá? Então, isso aqui eu cadastrei e posso usar depois ali nas topologias. Daí eu tenho informações adicionais de serviço e informações adicionais de C, tá? Que são aqueles campos lá que vocês conhecem também, que são informações que eu posso criar lá para campos que eu não tenha no padrão do Qualitor, tá? Ele segue o mesmo formato de chamada. Criticidade de serviços, tá? Baixa, normal e alta. Aqui também tá, é um cadastro básico. E depois para a gente saber qual desses serviços é mais crítico ou tem uma severidade normal, tá? Na minha topologia. Nível de interrupção, tá? Para que serve também? É um cadastro básico. Sempre que eu parar, fizer uma mudança, né? E ou até abrir um incidente lá, aparece um campo de nível de interrupção. Aí eu digo se a interrupção foi causada por uma falha, né? Interrupção relacionada com mudança programada. Aí eu posso fazer um cadastro aqui de acordo com cada cliente também, tá? As responsabilidades, né? Eu posso colocar quem é dono do serviço, quem é o responsável pelo backup, e daí N responsabilidades dentro da minha governança, tá? Modelo de grupos de serviço, para mim não ter que criar, né, um serviço, então eu crio um grupo aqui, ó, a hierarquia, as variáveis, tá? Deixo ele pronto. Períodos de manutenção de serviço. Tá? Então aqui eu tenho um serviço, eu posso criar uma janela, né, para esse serviço e utilizar ele na mudança. Tá? Posso escolher qualquer serviço aqui e colocar uma janela para ele. Simples assim. A situação de software. Tá? Licenciado ou não licenciado. Tá? Coloquei só duas aqui também para exemplificar. O tipo de software. Tá? Listas de softwares e parâmetros, tá? Que a gente já viu. Ó, os tipos de software a gente colocou aqui: Linux, Conectiva, Microsoft Office, Windows, é mais para um agrupamento mesmo, tá? E os parâmetros também que a gente já deu uma olhada. Tá? Então esses aqui são os cadastros, tá? E depois aí no PPT explica cada um, exemplo, enfim, como fazer, tá? Então a gente tem alguns modelos, tem nesse ambiente demo que vocês podem consultar também. É o que vai fazer a estrutura da configuração. Tá? Aí a gente vai entrar nos ICs, tá? Então eu vou mostrar agora direto no Qualitor como compõe esse MDB. Tá? Então a gente vai criar ali um novo, vou mostrar um IC aqui, como que funciona. Então basicamente aqui, ó, configuração, itens de configuração, novo IC. Tá? Aí eu tenho listagem de IC, né, os ICs que estão em design, aguardando confirmação, os que estão ativos, descontinuados e todos os ICs. Então aqui eu estou falando de pesquisa de IC, uma é listagem, outra é pesquisa.
pesquisa dos atributos, né, que eu falei ali, os ICs arquivados, os novos e os alterados, tá? Então, eu vou fazer uma pesquisa aqui, pesquisar todos. Olha, eu tenho então servidores, tá? Roteadores, né? O OP Recorder aqui, né? Tem alguns outros, ó. Supercon, tem alguns nomes estranhos aqui também. E aqui embaixo eu tenho, ó, por exemplo, link internet 1 e link internet 2, ó. Dois links como eu comentei, tá? Aqui tem roteador, ó, segurança firewall, DMZ, tudo que é considerado IC, tá? Então, se eu entrar nesse link internet 1 aqui, vou visualizar. Aí tá, a gente está numa tela de cadastro de IC, pessoal. Tá? Então eu tenho um responsável, tenho uma equipe, qual cliente esse IC pertence, né? Qual contato, se eu quiser, não são obrigatórios campos. Aí vem número de serial, código de etiqueta. Aqui o tipo, ó, do IC que eu falei, ó, hardware, telecom, link WAN. Tá? ID, centro de custo. Tá? Se eu quiser colocar um centro de custo. O ambiente, produção, fornecedor, né? Vou botar aqui. Fabricante, IBM. Preço de compra. Vou colocar um aqui como exemplo. Modelo e aquisição. Tá? Botei a data de hoje aqui, 18/11. Posso colocar vencimento também, tá? Aqui, vencimento, 18/11/22. Aí ele tem alguns parâmetros aqui, não atualizar esse equipamento pelo Key Collector. Tá? O que mais aqui? Bloquear sincronismo automático de dados com outros sistemas. Bloquear a geração de screenshot desses 100 atendimentos. Descrição e uma observação. Tá? Aí isso é na tela de informação. Aí eu tenho os atributos. Lembra que eu mostrei o cadastro de atributos lá? Nesse tipo, tá? Eu disse que o atributo default ele era para aparecer e para ser utilizado. Então eu coloquei aqui o que tem no default, né? Aí olha só esse grupo 1 aqui, ó. Tem localização, part number, serial number, status e velocidade. Então são atributos do link de internet 1. Tá? Então cada atributo, pessoal, ele tem um valor. Tá? Ele tem um tipo, o atributo e tem um valor que eu tenho que colocar. Tá? Que é o que compõe. Para que servem esses valores? Sempre que eu for fazer uma mudança, tá, nesse IC, digamos que eu vou alterar esse link de internet 1, vou trocar o equipamento dele hoje à noite. Então eu vou abrir uma mudança, dizer que eu vou trocar, né? E eu lá na mudança, quando eu faço no Qualitor, tem uma aba lá que eu vou selecionar os ICs que vão ser alterados. Então eu vou dizer aqui, cara, o que eu vou mexer nesse, né, nesse IC, né? O que vai alterar aqui? A localização. Ele vai sair do Data Center 1 para o Data Center 2. Aí lá vai abrir uma janela onde eu vou fazer uma nova configuração, escrever Data Center 2. E quando eu encerro a mudança, né, ele pergunta, você quer gerar nova configuração para o IC? Aí eu vou dizer sim. E ele vai pegar e colocar o novo valor aqui automaticamente. Tá? E vai gerar uma nova configuração. Tá? Simples assim. Aí vai colocar no histórico daí. Tá? Então, para isso que servem os valores dos atributos. Quando eu falei de governança ali no início, se alguém estava usando, é relacionado a essa complexidade. Tá? Muitos clientes eles vão no primeiro nível só. Tá? Às vezes não usam atributo porque é muito difícil de ficar controlando isso aqui, muito trabalho, o custo é muito alto, tem que ter uma pessoa, enfim, ou criar uma integração. Então é muito difícil manter e às vezes ele não tem um retorno porque são valores que, cara, não faz sentido às vezes controlar, tá? Antigamente na V3 até o pessoal era mais ativo com relação a isso. Tá? Hoje, como está tudo muito mais ágil, o pessoal acabou deixando de mão. Assim, tá? Então, digamos que ele fica só no link internet, tá? Quer usar atributo, usa. E eu tenho a topologia. A topologia aqui ele é só visual, tá? Porque eu crio a topologia num serviço de tecnologia, um serviço técnico, tá? Então ele fica só aparecendo aqui, tá?
serviços, clientes, contatos e departamento. Tá? Os responsáveis, a relação, né, se contém, contido ou diferente em, também eu posso fazer a relação desses ICs. O atendimento, a prioridade, sempre que eu escolher lá num incidente, abrir um incidente pelo link de internet 1, ele vai ter uma prioridade padrão crítica, né? Se for um contato VIP vai ser crítico, e se for uma prioridade para equipamento crítico, vai ser crítico também. Tá? Eu posso escolher aqui e deixo como padrão de atendimento. O histórico, tá? Que tem todos os registros, e aqui que eu falei da configuração, sempre que é gerada uma nova, fica aqui nessa aba. Os anexos, né, que são os documentos relacionados a esse IC, né, se qualquer documento, um BO, enfim, que eu queira colocar. Checklist, tá? Esse aqui é importante porque talvez vocês nunca tenham visto. Ele é um checklist que eu posso adicionar, tá? Ele é o mesmo checklist lá de encerramento, tá? Então eu posso criar um checklist para ser usado aonde? Sempre que eu fizer uma mudança, tá? Quando ele estiver lá em análise no final e tiver um checklist relacionado nesse IC, a mudança automaticamente vai pedir para executar esse checklist, tá? Então ele tem uma relação direta com o encerramento da mudança. Então digamos que nesse link internet eu tenho um resumo de ambiente lá, um book que eu tenha que preencher. Eu posso botar no checklist para preencher o book, enviar para o suporte, para a central de serviço. Então sempre que mexerem nesse link, né, ele vai ser obrigado a passar por esse checklist e vai ser alterado o documento e enviado um e-mail para esses grupos. Tá? Então eu posso escolher qualquer checklist aqui. E a visualização, tá? Que é aquilo que eu falei também, tá? Você pode botar um fundo aqui no próprio IC, tá? Se não tiver nada aqui, ele vai pegar do padrão que está no tipo. Tá? Mas pode personalizar com imagem aqui, inclusive deixar ele fixo. Então a gente viu o IC, tá? Um item de configuração. Posso gerar uma configuração aqui, ó. Configuração, vou botar aqui nova. Configuração gerada com sucesso. Vou lá no histórico. Ó, gerou uma configuração. Se vier da mudança, ele vem a configuração. Tá? Aqui também. Que mais que eu tenho ações? Um novo IC. O status eu posso mudar o status em rascunho ou descontinuado, né? E eu tenho um link, como eu falei lá, já que eu já gerei o IC, né, e tal, eu posso visualizar os erros conhecidos. Se tem erro conhecido para esse IC, vai aparecer aqui, ó. Ó, tem um aqui, internet está caindo todos os dias, tá? Ambiente de produção, situação, erro conhecido. Sintoma, todos os dias temos quedas. Vou olhar esse erro conhecido. Tá? Então a descrição aqui, ó, todos os dias temos quedas na internet, não conseguimos trabalhar. Então é um problema que ainda não foi, né, não foi não acharam a causa, né, e não tem ainda a solução. Tá? Então é aquele documento que eu mostrei para vocês no treinamento de gestão de problemas, né? Então aqui ele tem a relação, ó, como é que apareceu ele, porque lá quando eu gerei o erro conhecido, eu relacionei com esse IC aqui, ó. Então foi essa relação que ele fez e ele vai aparecer, tá? Então direto com relação de incidentes e relação de problemas. Aqui botão processar, se eu quiser excluir, se ele não tiver vinculado com nada, e fechar, tá? Aí o IC, o que eu tenho mais do IC, tá? Eu tenho um relatório de IC, um só, tá? E o resto tem que criar ou gráfico ou relatório SQL, tá? Então aqui em relatórios tem configuração, IC e atributos de IC. Vou botar aqui assim, o 18 por data de aquisição. Por que eu estou botando 18? Lembra que eu coloquei no IC lá a data de aquisição 18? Então vamos ver se ele veio o relatório aqui daquele IC. Ó, ele veio os atributos, ó, data center quantidade 1, 16%,
default part number, né? Default serial number, status, total slots e velocidade. Tudo ele conta 1, são 6 atributos, totalizando 100%. Tá? Eu imagino que eu tenho um relatório dos atributos aí. Tá? Agora a gente vai olhar, a gente olhou ICs. Bom, então aí a gente entra em serviços, né? Então a gente tem, como eu falei, né, o white serviço pode ser composto de ICs em seus relacionamentos, né? Então a gente vai olhar um serviço, um cadastro de serviço tecnológico aqui. Então vamos lá, configuração, serviço. Acho que todo mundo sabe criar um serviço aqui, né? Eu vou no portfólio e no catálogo, direto. A gente tem lembra que eu mostrei no cadastro, eu tenho o alvo, né? O alvo do serviço. Então quando eu cadastro lá, eu digo qual é o alvo, eu vou agrupar aqui para olhar o que eu tenho de serviço voltado ao cliente e o que eu tenho de serviço de negócio e tecnologia. Ó. Então, voltado ao cliente são então aqueles serviços que podem ser publicados no catálogo do cliente. Os tecnologias sustentam o serviço de negócio, certo? Então, vamos olhar um tecnológico aqui, tá? Acesso à internet. Ele é um cadastro de serviço, tá? Com alguns campos diferentes do voltado ao cliente. Tá? Aqui eu tenho o tipo de serviço, criticidade igual o que vocês conhecem, né? As informações e o acordo. Aqui não muda, tá? Disponibilidade, instrução, complemento de pesquisa otimizada, inclusive. Aí eu tenho os responsáveis, né? E aqui a topologia. Lembra que eu falei, lá no IC eu só visualizo, tá? E aqui eu posso adicionar um relacionamento, tá? Então eu vou pegar um IC e relacionar com o outro. Qual o nível? Acima, ponto a ponto ou abaixo de? Tá? Se eu botar acima de, ele está sendo sustentado por um outro. Tá? E ser relacionado, um servidor proxy e o relacionamento conectado. Esse aqui é o relacionamento que eu cadastrei lá, lembra? Como é que ele está? Um depende do outro e ele está conectado. Aí ele vai colocando aqui, ó, pessoal. Tá? Ele vai colocando os ICs relacionados, como eu fiz, ó, e ele vai incrementando. Até aqui, sempre que eu jogar, ele joga ele lá solto numa topologia, tá? Aí quando eu vou olhar graficamente, tá? Agora vocês vão ver ele bonitinho, tá? Mas geralmente ele vem tudo bagunçado, tá? Isso aqui é uma topologia gráfica do acesso à internet, tá? É um mapa de rede que às vezes da infraestrutura eles chamam, tá? Então aqui lembra que eu falei, ó, contingência, eu tenho o link internet 1, o 2, né, contingenciado com 2 roteadores, né? Então os links estão acima dos roteadores, que estão acima do rack 1, que estão acima da elétrica, é óbvio. O no-break sustenta a elétrica ali, a contingência, o gerador de CPD, e aqui tem uns soltos, BD Catracas, Data Center e o OP Recorder. Isso aqui foi feito depois, tá? Só para exemplificar. Mas aqui eu tenho uma topologia criada, tá? Qualquer coisa que eu for colocar aqui, ele vai vir aqui solto e eu vou ter que ajustar, tá? A disponibilidade, tá? E aqui a disponibilidade ela tem muito a ver lá com análise também de impacto, tá? Então, se tu mexer nesse IC aqui e analisar o impacto no incidente, depois a gente abre ali, vocês vão ver que vai impactar o cliente CSC, Helpdesk, IT, os contatos, os departamentos, localidades, todo o sul vai parar, os cargos vai afetar o diretor e os papéis. Tá? Os anexos, calendário, também voltado à mudança, tá, pessoal? Se eu fizer uma mudança e usar esse IC, estou mudando o acesso à internet. Eu posso dizer que tem bloqueio, eu não posso mexer, né, nesse IC das 6 da manhã até as 22 da noite. Então, eu posso também colocar o contrário de um bloqueio, que é a janela de mudança. Cara, tu só pode fazer mudança aos domingos. Tá? E aí eu trabalho com essas duas informações lá no módulo de mudança. Aqui é legal porque tem transparência, tá? Eu entro em contato com todas as áreas de negócio e pergunto quando que a gente pode parar o acesso à internet, eu como governança, tá? Então, todas as empresas é importante fazer essa análise para poder configurar e ter uma transparência na hora de fazer uma mudança. Aí tá feito aqui. Ele é só informativo, tá? Ele não te proíbe nada. Ele é um informativo para quando tu for fazer uma mudança,
né, ou escolher o IC, eu vou mudar esse desculpa, esse serviço, né, e ele vai te dar uma informação lá dizendo, ó, cara, tu estava alterando um serviço que tem uma janela de bloqueio. Vai lá e fala com esse responsável aqui da área. Ó. Aí tu pode olhar no serviço, vai ter um responsável, que é o dono do serviço, enfim, né? Ó, aqui eu tenho dono do serviço, eu vou lá e falo com né, a Carmen. Não, quem é que tem aqui? Vamos ver. Usuário, vou botar aqui administrador mesmo. Tu vai ter que falar, daí tu vem aqui, tu vai olhar, cara, né, administrador, eu preciso fazer uma mudança urgente, eu posso parar, né, na segunda-feira às 10 da manhã, daí o cara vai te dizer se ele autoriza ou não, né. Aí continuando aqui, SLA, né, os fornecedores, comunicação, eu posso vincular um grupo de e-mail e o histórico do serviço, tá. Simples assim. Então, aqui é um serviço tecnológico, tá? Qual é a diferença dele e do de negócio? Tá? Vou pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui um vendas. Foi o exemplo que eu dei para vocês, ó. Serviço de negócio, ó, vendas. Ó, empresa, eu botei aqui, ó, serviço de negócio da empresa, que dão lucro, tá? Botei aqui que dão lucro porque é um exemplo. Por que é serviço? Por que colocam um serviço de negócio? Porque a TI, ela sustenta o negócio. A TI é um negócio. Então, o que a TI está trabalhando para quê? Pô, é para sustentar vendas, fábrica, né, indústria lá, e por aí vai, né? As informações, a cor, tudo não muda. Ó. Só que some, ó, não tem topologia, ele não tem algumas coisas. Ó, tem o calendário, porque eu posso também fazer uma mudança no serviço de negócio, começar por ele, tá? Mesma coisa. SLA, fornecedor de comunicação histórica, tudo igual. Só não tem a topologia, tá? Aqui ações eu posso gerar um novo serviço, gerar um clone dele se eu quiser, para facilitar situações e também visualizar os erros conhecidos, tá? A topologia de serviços. É legal. Agora que a gente vai montar tudo, tá, pessoal? Então a gente viu toda a parte de cadastro, cadastrei um IC, né? Então agora vamos multiplicar na cabeça vários ICs. Já cadastrei todos os meus ICs aqui, tá? Faz de conta que a gente cadastrou todos agora. Relacionamos, criamos os serviços de negócio e criamos serviços técnicos, tá? Tá tudo criadinho lá. Agora, então, eu vou aqui em configuração, serviços, topologia de serviços. Tá? Eu tenho algumas criadas já, tá? Como eu te dei o exemplo de vendas, tá? Deixa eu só mostrar aqui como é que é um novo aqui. Tu coloca, tá, o nome, ele vai aparecer aqui, ó, então tu vai editar ele, ó, aparece aqui o nome e tu vai na topologia. Aí, pessoal, topologia. Aqui eu não tenho nada gráfico, assim, ele tem um quadradinho mesmo, que é o serviço de negócio. Vocês estão olhando aqui, ó, do lado esquerdo, serviço de negócio e serviços tecnologia, tá? Aqui fica claro tudo aquilo que eu expliquei, né? Então tá no topo lá, ó, temos que sustentar vendas. O que sustenta vendas? Eu configurei aqui a relação. Acesso à internet, o cara precisa do CPD, do e-mail, do RP, rede local, transações externas, o sistema de faturamento, sistema de compras online e o serviço de informação ao colaborador. São serviços técnicos, né, essenciais para sustentar vendas. E aqui do lado eu posso também arrastar, tá? Como é que eu crio tudo isso aqui, ó? Eu posso pegar aqui aplicações bancárias, largo aqui, tá? É drag and drop, pego, arrasto e vou vir aqui, ó, e puxar, tá? Aqui no lado esquerdo aqui, ó, tem a mãozinha, como se criar um processo, ó. Eu pego, arrasto aqui e ligo. Tá? Simples assim e pego e salvo. Tá? Pode ver que é um desenho simplesinho, tá? Embaixo dele, aí vocês podem perguntar, Christian, mas e os ICs, cadê? Eu também acharia legal que tivesse aqui mais uma, né, uma raia aqui,
com os ICs embaixo mostrando tudo junto, tá? Mas não é assim que não teve possibilidade de fazer, tá? Então o que o desenvolvimento fez? Aqui, ó, quando tu clica o botão direito no serviço técnico, de tecnologia aqui, aparecem algumas opções, tá? Então eu posso visualizar a definição do serviço, alterar a criticidade, ver a estrutura de ICs, que é de configuração, e análise de impacto, tá? Então vamos lá. Se eu visualizar definições do serviço, tá? Ó, ali me abre a janela do serviço. Se eu alterar a criticidade, ó, eu entendo que esse cara não é mais normal, ele é alto. Ó, ele vai mudar graficamente, processo, alterei de uma forma rápida. E eu vou olhar a estrutura de configuração. Quando eu abro a estrutura de configuração, vai aparecer aquele desenho bonitinho lá que eu fiz, ó, que são os ICs, tá, pessoal? Por que veio automático? Porque, claro, que está desenhado lá já, né? E aqui eu só arrasto e vou ajustando, tá? Simples assim, é porque eles vêm tudo bagunçado, quando eles vêm tudo em linha e depois só ajeita, né? Vai aqui ajeitando e vai deixando ele de uma forma mais harmônica, tá? Os desenhos, pode ver roteador, todos esses desenhos eu coloquei lá no tipo, por isso que eles vieram tudo automático. Então eu tenho a topologia de ICs, tá? Então tudo que eu for olhar em mudança, quando a gente for fazer o treinamento de mudança, se eu escolher qualquer IC, ele vai fazer todinha essa análise aqui. Então se eu colocar lá que eu vou mudar o gerador do CPD, ele vai me informar que vai impactar tudo daqui para cima, ó, né? Ele tem uma contingência aqui com a elétrica, vai parar o rack, vai parar o roteador, né? Vai parar o link de internet, que vai parar o acesso à internet, que vai parar vendas. Tá? Um sustenta o outro. Boa. Análise de impacto, essa janela aqui é a mesma que vai aparecer, não sei se vocês conhecem, tá? Mas sempre que abre um incidente de um IC ou de um serviço, tá? Vai aparecer análise de impacto, que é todas aquelas relações que a gente fez lá, né? Então, o serviço de negócio e entrega expressa, ó, pode ver que tem vários serviços de negócio aqui, ó, que ele está relacionado, porque ele tem outras topologias, ó. Aí cada serviço ele tem lá dentro a sua relação, ó. Ele está disponibilizado para quem? Para o cliente CSC, Helpdesk, lembra que eu mostrei? Departamento, cargo, localidade e usuários diretos. E aqui ele tem uma quantidade, ó. Então, para que serve isso? Um analista de suporte, quando ele pega um chamado de um IC, ele vai ver o tamanho do impacto que está dando, né? Então, pô, estou parando 74 usuários aqui, 74 aqui, 74, vai indo. Tá? E todos esses serviços, cara, a gente está parando vendas, ó, acesso à internet está sendo impactado e por aí vai. Aquela lupinha ali embaixo do lado ali, ele mostra alguma coisa? Qual é essa? É. Isso aqui? Isso. Isso aqui é o IC, né? É o IC também, é o IC. É. Tu pega e arrasta quando tu vai colocando aqui, tá vendo que ele vai botando um chequezinho aqui, ó. O bonequinho do lado não faz nada, né? Não, bonequinho. Não, o bonequinho... Deixa eu ver, eu lembro que tinha... é o impacto também. É o impacto. Aqui ele pega a relação, por isso que ele botou um bonequinho aqui, ó. Tá? Aqui os filtros, normal, né? Aqui em cima a criticidade também, ó, tá vendo? Eu consigo, quando eu clico aqui, ó, nele, graficamente ele mostra, né, a criticidade. Então se eu alterar aqui, vamos botar aqui baixo. Ó. Ó, 2 baixo. Aqui eu posso imprimir, tá? Aqui é para movimentar, que nem processos lá. Pontinho aqui também para selecionar e aqui eu salvo. Essa aqui é a parte que eu falei, tá, pessoal, que os clientes é muito difícil fazer. Por quê? Porque ele dá um trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer isso com um cliente e ele contratou uma empresa para fazer só essa análise dessa topologia. Por quê? Porque tem que criar antes de botar no sistema, tu tem que montar tudo isso.
Então, foi uma empresa lá, parou no data center e começaram a fazer o mapa da rede. O que sustentava o que, e depois foram para dentro do quarto e colocaram tudo. Então, não sei se alguém teve uma oportunidade dessa, mas eu vi de ponta a ponta. Por isso que eu tenho algum material que eu vou poder passar relacionado a isso para vocês, tá? Aí aqui, ó, qual é a relação? Eu já mostrei em problema, né? Claro que no incidente, né, a gente vai ter essa relação também aqui, ó, por IC, ele pode vir de um monitoramento, tá? Através de uma integração. Geralmente os clientes vão dizer, eu tenho uma integração com os Zabbix, tenho com o Opemon, que é o nativo do Qualito, né? Que tem com um sistema outro de monitoramento. Sim, ele vai abrir via web service ou por e-mail, ele vai lá, um objeto IC parou, tipo link internet, né? Parou, ele vem automaticamente, ou eu posso abrir como operador também, tá? Então, o link de internet, ele já traz o cliente, lá não tem um contato, vou colocar um contato aqui. Aqui que eu falei, ó, tá vendo? Olha, aparece a criticidade, né? Eu tenho as informações do IC, eu tenho os últimos atendimentos desse IC, gosto muito desses últimos atendimentos aqui, porque consegue atender, às vezes, mais de um chamado para a mesma pessoa, para o mesmo IC, enfim. A topologia do IC, tá? Aí ele abre aqui, ó, pessoal, para te ver a topologia aqui, tanto aqui na hierarquia, né, quanto graficamente, ó. Aqui ele aparece numa hierarquia mais rústica, aqui, e aqui mais gráfica, tá? Que é aquela que a gente viu. Tá? Então aqui o nível acima de, serviço relacionado e o relacionamento. As relações, tá? Se teve incidente, se tem requisição de serviço, mudança, ó, teve duas mudanças, ó. Alteração do IP, se tem problema, se tem chamado. Tá? Ó, problema não tem porque não foi problema do IC, né? Não tem relação lá, eu tenho do erro conhecido, né? E análise de impacto, que é aquela mesma tela lá que a gente viu, ó, tá? Aí eu tenho aqui também. Então ela vai trazer análise de impacto, né, desse serviço, aparece tudinho que está sendo impactado. Muito legal isso aqui também, tá? Então quem quiser usar assim dos clientes para saber o impacto na hora do atendimento. Nota que quando eu usei aqui ele já veio crítico lá daquela prioridade, ó, automaticamente. O tipo, incidente aqui. Agora eu vou abrir um chamado normal, tá? Deixa eu pegar aqui rede de comunicação. Link caiu de novo. Ó, já existe um incidente de destaque registrado com esse tipo de categoria. Deseja exibir? Tá? Isso aqui eu abri um chamado hoje de manhã para mostrar isso para vocês, quem não conhece, tá? Eu tô como atendente aqui, imagino que tem, no nosso caso mesmo, né, que todos os atendentes de suporte estão nas suas residências, tá? Era como se antes estivesse nas baias dentro de uma empresa. Não estão se enxergando ali, cada um está atendendo um cliente. Aí eu abri de um link. Não tem por que 10 atendentes abrirem da mesma coisa. Então eu vou lá e marco ele como destaque, tá? E aí todos os outros atendentes que entrar chamado, não estou conseguindo acessar meu RP, estou sem internet, não está acessando o Qualito. Aí eu não preciso abrir um chamado para cada um, eu venho dentro do destaque, né, vou na guia impacto e coloco os solicitantes adicionais aqui, tá? Aí eu não precisaria abrir aquele chamado ali para o Marcelo. Eu posso vir muito bem aqui e colocar o Marcelo aqui como solicitante adicional e dizer para ele o número desse chamado. Tá? Aí eu vou dizer, ó, Marcelo, teu chamado é o 3096, ok? Aí eu posso registrar ali, ou eu posso pegar simplesmente e gerar esse aqui mesmo, tá? Previsão de resposta, 19. Perfeito, está aqui aberto o incidente, né? Já vai aparecer lá na relação desse incidente, enfim. Tá? Deixa eu ver se aparece, ó, últimos atendimentos. Já deu uma modificada, tá? Aqui na guia impacto, ó, posso colocar, ó, tá vendo aqui o serviço, que legal que aparece, ó. Talvez vocês não tenham visto isso aqui funcionando ainda, né? Tá? Aqui eu posso vincular outros ICs,
E aqui, ó, dentro desses serviços, ó, tudo que tem em relação a acesso à internet, catálogo de serviço, entrega expressa, tá tudo aí, ó. Análise de impacto, estrutura de configuração, informação do serviço, ó, e a visualização do serviço. Tá? Aí por que apareceu aquele para tudo? Porque lá na topologia, lembram, lá provavelmente ele tá vinculado com todo esse serviço de negócio aqui, ó, catálogo de serviço, entrega expressa. Claro que acesso à internet, né? Imagina. O link aqui, ó, ele sustenta todos os outros, né? Ele precisa de todos os outros. Quer dizer, os outros precisam dele, né? Aí daqui, né, do incidente, é claro, né? Aquilo que eu falei, eu posso iniciar aqui e começar a gerar problema, mudança daqui, né? Também gerando do incidente. Ó, um outro detalhe, tá, pessoal, aqui, ó. Podem ver que eu tenho várias topologias aqui. Eu comecei com SN de serviço de negócio, né? Aí eu fiz um teste uma vez, tá? Vamos ver, olhar o televendas aqui. Eu tentei colocar tudo, mas ficou muito poluído, né? Eu disse, mas eu queria olhar um mapa geral, porque geralmente as infraestruturas elas têm um mapa. E aqui eu tenho que fazer separado para ele poder não ficar tão poluído, tá? Então aqui aplicações de RH, né? Sustenta televendas. Eu queria que todos os serviços de negócio ficassem aqui em cima e todos os tecnológicos aqui embaixo sustentando tudo. Mas fica uma malha muito horrível. Muito horrível mesmo. Tentei fazer e não deu certo. Então a melhor prática é fazer assim separado. A não ser que sejam poucos ICs, daí daria. Aí, aqui, pessoal, a gente chegou no final de toda essa parte de configuração, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora, tá? É esse material aqui que eu tô liberando para vocês. Só quero dar uma pincelada, tá? Tem algumas cargas, tá? Que eu fiz ao longo também daí se alguém tiver para contribuir, se alguém tiver alguma coisa, tá? Ó, 2010, 2018, 2014, tem algumas cargas aqui de ICs, de serviços, que foi quando a gente mapeou com essa empresa, tá? Então, como a gente não tinha um know-how naquela época e tal, e é sorte que a gente pegou uma empresa que ela estava certificada, ele já estava com a governança há mais de 11 anos, tinha todos os processos ITIL modelados, tá? Daí a gente criou um CMDB lá, a gente foi para uma sala, e a gente criou esse mapa aqui. Deixa eu permitir aqui só um pouco. Tá? Que foi o modelo inicial. Para vocês terem uma ideia, a gente demorou um dia com 8 pessoas na sala para desenhar todinha a topologia desse serviço de vendas aqui. Tá? Que na verdade era mais para cima aqui, que aqui é os serviços técnicos. Tá? Então a gente colocou tudo isso aqui como IC, que é os verdes. Tá? Então daí eles decidiram, isso que eu falei, tá? Eles queriam só essa camada, queriam só o nome, né? Do cluster, do nó, né? Quantos nó tem o cluster, aqui o hardware que sustenta o cluster, né? Aqui o Oracle, o SAP, e depois ali sustentando o Venus. Então qualquer coisa daqui que mexer, se eu mexer nesse hardware, vai afetar tudo isso aqui para cima. A gente colocou a dependência aqui, ó, tá? Então isso aqui serve como um exemplo também para vocês. Aí tem os ICs e tem um outro material aqui, ó. Aqui vai ter o PPT do treinamento e vai ter esse segundo PPT que tem todas essas configurações de cadastros, tá? E exemplos, enfim, que daí vocês podem utilizar. Daí tem um exemplo de BIA. Esse aqui é muito legal, tá? Se vocês pegarem, principalmente os consultores, tá? Que vão pegar um cliente. Eu quero configurar e não sei por onde começar, enfim. Então a gente tem uma análise de impacto, tá? Análise de impacto de negócio, por isso que é BIA, tá? Business Impact Analysis. Tu vai mapear todos os serviços, tá? Técnicos, aquilo que eu mostrei, agora vocês vão raciocinar comigo. Eu preciso mapear, vamos começar pelos ICs, preciso mapear todos os ICs da empresa, de um data center. Aí mapeou todos os ICs, eu vou montar na planilha e vou botar numa matriz. Aí vou mapear todos os serviços tecnológicos, vou botar na matriz. E vou mapear todos os serviços de negócio, tá? Mapeei tudo, tá tudo lá numa planilha. O que eu faço, tá? Eu venho aqui, ó, negócios, tá vendo aqui, ó, serviços de negócio e TI.
Ó, serviço de TI está numa linha, tá? Na matriz, e o serviço de negócio na coluna. Aí eu vou colocando, vou relacionando um com o outro, o que um depende do outro. Estou fazendo uma análise de impacto. Tá? Daí tem as cores aqui, vai provavelmente ter uma legenda aqui, ó. Ó, ele é uma legenda direta, né? Quando o processo depende diretamente do serviço de TI. Quando é fraca, né? Quando, né, depende, mas não é crítico. Quando é indireta, que é base de um outro serviço. E a contingência, né? Quando é utilizado numa situação de. Então, graficamente aqui, quando eu vou para uma sala, eu tenho tudo mapeado, né? Ó, vendas de produto. E eu tenho todos os meus serviços de TI, eu só vou dizendo que um depende do outro. Então, eu estou montando aqui a minha topologia. Ela está numa forma aqui em planilha, mas quando eu levar para o desenho lá, é só pegar na linha e dizer, ah, cara, vou lá relacionar um com o outro. Ah, Christian, tá, mas e o de Cs? Daí vem o outro de matriz de Cs, né? Que é o que sustenta, né? Os ICs estão todos aqui na linha e aqui estão todos os serviços tecnológicos. Então, o que eu preciso para sustentar o acesso à internet? Eu preciso desse servidor, preciso desse aqui, preciso desse aqui, e aí vai, ó, tá? Aí é os nomes aí dos servidores, enfim. Tá? Então tem alguns exemplos aí marcados aqui para vocês utilizarem, tá? Então é uma planilha simples, tá? É um exemplo que dá um norte, tá? E aqui, ó, na visão geral, vocês lembram que eu falei quando eu sentar com vocês, né? Vou mapear um processo de governança, tá? E eu vou dizer assim, ó, sentar lá com o Eduardo Boff, né? Que é vendas de produto, né? Responsável Eduardo, bota a descrição e pergunto quais são as atividades, né? Que ele tem. Bom, ele prospecta, ele realiza vendas, é óbvio, né? Ele determina o que deve ser produzido na fábrica, né? Com o marco lá. Realiza a cobrança de clientes e controla pedidos de devolução de doação de produto. Ponto. Essas são atividades. Trabalho sem TI, visão usuário. 1 hora ele pode ficar sem trabalho de TI e a visão da TI é 4 horas. Por quê? Porque é um acordo de serviço. O Edu diz, cara, eu posso ficar 1 hora. E a TI diz assim, não, mas eu tenho 2 pessoas, eu só consigo 4 horas. Aí tu fecha um acordo em 4 horas ou 3, enfim. Tá? Isso aqui é uma planilha de mapeamento para analisar o impacto e decidir depois o catálogo de serviços, como que tu vai atender. Aí qual a importância, né, qual a importância da TI para o processo, input e outputs, né? Aí depois vem as outras informações aí. E o impacto, ó. O período crítico do mês do ano, ó, 2 últimos dias do mês não pode parar, né? Aqui que é onde eu vou configurar o bloqueio lá, o Gilaberto, de mudança, né? Cara, olha, ele tem que faturar nos 2 últimos dias, então não inventa, dá um freezer aí nos 2 últimos dias. Então eu vou lá e boto uma janela de bloqueio. Então aqui são itens, né, de análise de impacto para mim poder configurar toda meu CMDB e minha topologia de serviços. Tá? Uma planilha que vai ficar disponível para vocês aí. Eu acho ela muito legal, então eu utilizei, foi fácil também, tá? Aqui uma planilha de Cs, de atributo, com as colunas lá da tabela, né, caso precise mapear com o cliente. Tá? E as cargas não tem nada demais. Essa aqui, ó, foi a carga, se você olhar, tá? Tem também todos os exemplos aqui, ó, os tipos de atributo. E aqui tá o insert, tá, pessoal? Tá pronto. Então, um dia que você configurar um quadro, cara, eu tenho um exemplo aqui, ó. Tá? O cara não sabe, pega aqui, tá pronto. Localidades, tá pronto. Ah, Cristian, mas eu não quero essa localidade. Cara, limpa aqui e bota as tuas que o insert vai funcionar também, tá? Atributos. Tem aqui também, tem uma lógica, é claro, né? Primeiro o tipo, depois, né, o relacionamento, enfim. Categorias também, tá pronto aqui, ó. Ó. Tá? Os códigos, daí, claro, só alterar, tem essa lógica aqui também na planilha, os ICs, o relacionamento de IC e os parâmetros. Ó. Aqui, no caso, é só para mapeamento mesmo, né? Ele não faz carga de parâmetro. Tá? Então, aqui é uma planilha base também para os consultores. Ah, não sei por onde começar. Ah, nunca fiz carga de gestão de configuração, de IC, de atributo. Alguém tem alguma coisa? Está aqui. Tá? E é isso, pessoal. Creio que eu passei por tudo assim desse módulo. Depois a gente vai linkar ele com o módulo de mudanças, que vai ser o próximo treinamento.
E aí a gente vai ver toda essa parte de relacionamento ali de janelas, bloqueios, quando altera um IC, né, como é que ele altera a configuração, né, como é que eu faço o gerenciamento do CMDB, tá, mais propriamente dito. Não, só parabenizar o instrutor, né? Sempre muito fera. Agradeço, Cristo, teu compartilhamento da tua sabedoria pelo Qualiton e tua disponibilidade aí em compartilhar com a gente os teus conhecimentos. Obrigado, Cris, pessoal. sempre manda muito bem. Parabéns. Então tá, pessoal. Obrigada, viu, pela atenção de todos. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado. Obrigado. Amor. Obrigado. Final de Boa semana noite, que gente. vem. Boa Amanhã. noite. Parabéns aí, Cris. Boa noite, gente. Abraço. Tchau. Valeu, abraço Parabéns, Cris. Até mais. Abraço. Mais. Tchau, tchau. a todos aí.